Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. É sempre um prazer estar aqui com você trazendo mais conteúdo para vocês. Vamos lá, se tem uma coisa que incomoda muita gente, incomoda com toda a razão, são as viagens e os gastos exorbitantes, mais de 7 milhões de reais com passeios de Lula pelo Brasil afora. Ok, há aqueles que defendem pelo mundo afora. Ok, há aqueles que defendem que deve haver essas viagens mesmo por parte de Lula, que está trazendo muito benefício. Mas e o valor? Como é que defendem valores tão astronômicos? Pois é, uma deputada, ela apresentou um projeto de lei que visa vedar esse tipo de abuso. E a gente vai tecer alguns comentários sobre isso. A gente vai tentar falar também aqui sobre um vídeo resgatado da internet onde alguém que se diz defensor da democracia resolve atacar ministros do STF. Vamos falar sobre isso? Bora lá? Vamos começar então. Não esquece só de se inscrever, dar o like, curtir, compartilhar. É importante pra gente, tá bom? Bora começar com essa matéria do antagonista? Uma deputada apresenta um PL para que Lula se hospede em embaixadas no exterior. No terceiro mandato, Lula já fez 12 viagens oficiais ao exterior, que custaram só em hospedagem, só essa bagatela aqui, de 7,3 milhões de reais. A deputada federal Rosana Vale protocolou um projeto de lei que prevê que o presidente Lula se hospede em embaixadas durante viagens internacionais. A medida tem o objetivo de reduzir gastos do governo federal e garantir maior transparência na utilização. Segundo a proposta parlamentar, as embaixadas brasileiras deverão oferecer acomodações adequadas e seguras para o presidente da República, garantindo conforto e privacidade durante a estadia na comitiva. Na falta de acomodações adequadas oficiais, será possível hospedar alternativas. Enfim, é melhor do que o projeto do dia do Batman, não tenha dúvida disso. A grande questão aqui é que deve acontecer isso mesmo, as embaixadas são aptas a receber os presidentes da República, todas têm a condição de ter acomodações condizentes. Vamos lembrar que a gente está numa época onde eles são nossos funcionários e gastam dinheiro público, então eles são os nossos funcionários. Eu aprimoraria, eu colocaria aqui não como uma opção, como algo obrigatório, sob pena de responsabilidade. O mau uso, o mau barateamento do dinheiro público deve figurar aqui dentro dos critérios de crime de responsabilidade. Haja vista que se você for fazer uma análise, inclusive, da lei de improbidade administrativa, o mau uso do dinheiro público configura lá como improbidade. E por que isso aqui não pode ser um crime de responsabilidade? Se tem a embaixada, as embaixadas vão ser classificadas como adequadas ou não. Se não estiverem adequadas, terão que se adequar num dado tempo para fornecer hospedagem ao presidente da República. E ali ele terá obrigatoriamente que estar nessas embaixadas, que sim, é lógico, devem fornecer a segurança necessária, mas luxo não. Eles não estão lá para luxar, estão lá para fazer o exercício da função que eles estão exercendo. Pergunta se algum professor fica em algum hotel de luxo quando ele precisa fazer uma viagem. Se um policial militar que põe sua vida em risco, tomando risco de tomar tiro, se ele recebe hospedagem em hotel de luxo, não recebe não. Então, é o mínimo que poderia se esperar. É o mínimo. E ainda digo mais, naqueles que não tiverem embaixadas, o mínimo que se espera é um teto. Um teto de valor que se possa gastar com as tais hospedagens. E aqui, digo mais, sabe aquelas comitivas onde leva líder de sem terra, onde leva dono de sindicato, onde leva amigo empresário? Crime. Se quer ir, banca com seu próprio dinheiro. Eu sou o pagador de impostos. Eu não quero bancar isso. Assim como também não quero ficar bancando palestra e viagens para certos membros da alta cúpula, seja do judiciário ou não, com o dinheiro dos meus impostos. Para. Então,
Brasil devia ter mais respeito com o dinheiro do pagador de impostos. E quando a gente fala em respeito com o dinheiro do pagador de impostos, vamos falar daquele amigo do povo brasileiro? Você lembra do Gedel? Ministro, ex-ministro. Gedel, lembra não? Gedel Vieira Lima? Se não lembra, eu vou te lembrar quem é. Matéria da revista Veja. Lembra daquelas malas lotadas de dinheiro que circularam vários noticiários dentro de um apartamento do Gedel Vieira Lima? Prepare-se, ele está de volta e agora com a corda toda e, se brincar, ainda vira ministro do Lula de novo. Fora da prisão, o ex-ministro Gedel Vieira Lima ensaia a volta à política e monta empresa de consultoria. Que coisa interessante, né? Será que vai dar conselhos para quem? Para Lula? Será que vai dar conselhos para o pessoal do PT? Fazer palestras? Essas palestras que são instrumentos de lavagem de dinheiro sem precedentes. Será? Essas consultorias? É o Brasil que temos. Matéria da Veja. Em 2016, nada acontecia de importante no cenário político nacional, sem que Gedel Vieira de Lima, então ministro-chefe da Secretaria de Governo, soubesse. Ele era o braço direito do presidente Michel Temer e um dos mais influentes líderes do partido dele, o MDB. Por onde passou, deixou marcas, algumas delas pouco ou nada edificantes. A mais conhecida ocorreu durante as investigações da Lava Jato, quando a Polícia Federal apreendeu 51 milhões de reais, repito, 51 milhões de reais, escondidos em um apartamento alugado pelo ex-ministro em Salvador. A bolada seria produto de propina. E agora, consultor político. Quem receber a consultoria de um cidadão como esse deveria ficar inelegível. Sim. Mas aí você está pregando o crime perpétuo. Isso é inconstitucional, doutor Sam. Crime perpétuo, quem paga é o brasileiro, que há 500 anos é explorado, esfolado por esse tipo de gente que está aí no cenário político atual. Pois é. Qual que é o seu comentário sobre isso? Tá feliz? Se brincar, ganha cargo no governo, né? Bora falar um pouco mais sobre, agora, Flávio Dino, matéria da Gazeta do Povo. Dino quer criminalizar adversários políticos, diz especialista em liberdade de expressão. Não precisa ser especialista para entender isso, mas vamos lá. Em discurso durante a abertura do Congresso da UNE, dos estudantes comunistas, realizado na noite de quarta-feira, Flávio Dino afirmou que é preciso regulamentar as redes sociais, em razão dos conteúdos de direita. A pauta é uma das principais bandeiras defendidas por Dino. Em seu discurso, o ministro deixa claro que as ações para a regulação da internet e das redes sociais têm como alvo a oposição ao governo. O cara é comunista, gente. Vocês querem o quê? Não precisa chamar um especialista para entender isso, não. Me diz aqui, e assim, eu sou favorável, amplamente favorável, à criminalização do comunismo equiparando-o ao nazismo aqui no Brasil. Que se torne impedido de acontecer aqui no Brasil, defender esse discurso aqui. Uma, porque matou milhões de pessoas. Milhões. Os casos de maiores atrocidades e mortes estão aí dentro desse tal comunismo que eles pregam. E outra questão, nós temos uma Carta da República Federativa do Brasil que dentre elas está o pluralismo político. Está previsto na Constituição, é cláusula pétrea. Os estados comunistas, eles têm outros partidos livres e independentes? Não. A resposta é não. Então, vem cá, tem coisa que é o óbvio do óbvio. A gente já sabe do que se trata. Convenhamos. Os caras querem prender, querem apagar, querem aniquilar quem é oposição. E aí, tá na mão deles. Infelizmente, a gente sabe que tá na mão deles. O Luiz Lima, oficial, que é deputado federal, fez uma publicação, tá? O Eduardo Leite, que é governador do Rio Grande do Sul, ele fez uma postagem dizendo que ele vai manter as escolas cívicas
no Estado, contrariando ao Lula. E aí aparece uma figura que surge dos anais do esquecimento para voltar agora e fazer parte da SECOM, Secretaria do Lula, que é o Jean Willis, que diz o seguinte: que governadores héteros de direita e extrema-direita fizessem isso já era esperado, mas de um gay, se bem que gays com homofobia internalizada em geral desenvolvem libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes. Se for branco e rico, então, tá feio bi. Ele escreveu isso aqui em relação ao Eduardo Leite, que educadamente respondeu: manifestação deprimente e cheia de preconceitos em incontáveis direções, e que em nada contribui para uma sociedade com mais respeito e tolerância. Jean Willis Real, eu lamento sua ignorância. E aqui, vocês sabem que o Eduardo Leite é homossexual, é declarado, assumiu, fez a campanha ao lado do seu marido e deveria denunciar o Jean Willis por homofobia. Porque o assunto aqui não tem nada a ver com homofobia. Nada de escola cívico-militar. E tratando o Eduardo Leite como fetiche por uniformes? Pois é, eu queria ver esse resultado. Ou vocês não acham que a fala do Jean Willis foi um quê de preconceituosa? Eu queria que vocês colocassem no comentário. Mas a gente vai dar uma olhada um pouco mais a fundo sobre algumas manifestações aqui. A Mita Guimarães, que é uma internauta aqui, ela fez uma postagem aqui, ela rememorou aqui uma fala do Jean Willis e escreveu aqui: e aí, Alexandre de Moraes, este vai preso também? Não se referenciando a esse caso de homofobia, mas ela escreveu: a internet não tem problema de memória, né, gente? Adoro. Escuta aí o que o Jean Willis falou e aí você me fala. Imagina, fecha os olhos e imagina aqui o Eduardo Bolsonaro, imagina que o Nicolas falando isso. Ouça aí. Alexandre de Moraes é filiado ao PSDB, o partido que, junto com o PMDB, deu um golpe em nossa democracia. Alexandre de Moraes foi secretário de Segurança Pública de Geraldo Alckmin e, quando secretário de Segurança Pública, reprimiu os movimentos sociais, notadamente o movimento estudantil que foi para as ruas. Reprimiu com muita violência. Usou a polícia para reprimir os movimentos sociais. Além disso, Alexandre de Moraes está diretamente envolvido no episódio que resultou na mais recente censura à imprensa no Brasil. Os jornais Folha de São Paulo e o Globo foram censurados por noticiarem que um hacker clonou o celular de Marcela Temer, a esposa do presidente Michel Temer, e lhe chantageou pedindo R$300 mil para não divulgar o conteúdo exclusivo que estava no celular da primeira-dama da República. Alexandre de Moraes foi convocado a resolver o problema e resolveu o problema. Pouco depois foi indicado ministro da Justiça. Alexandre de Moraes, portanto, não tem os pré-requisitos para ser ministro da Suprema Corte. Não tem reputação ilibada e tampouco notório saber jurídico, porque também é acusado de plágio, de ter escrito um livro sobre direitos fundamentais, que é um plágio de um livro publicado antes. Alexandre de Moraes, na Suprema Corte, certamente servirá à cleptocracia que está indiciada nos processos da Lava Jato, notadamente na lista da Odebrecht. Vamos lá, sem comentários, né? Imagina o Nicolas falando isso ou outros. A gente sabe que isso aqui não vai dar em nada, vai acabar em pizza, porque ele é de esquerda. Se fosse um cara de direita falando, já ia ser chamado a prestar esclarecimentos, já ia querer saber o que tá rolando, talvez até um pedido de cassação aqui ou alguma coisa nesse sentido, não é? 9 anos de prisão, igual Daniel Silveira? Não sei. Mas a grande questão aqui tá aí. Pode até não acontecer nada, mas o nosso papel é te lembrar que a internet tem boa memória. Nós podemos até memória curta, mas a internet não. E a internet não perdoa. Vai relembrar quem falou ou deixou de falar. E aí você, cidadão brasileiro, vai tomar sua definição. Se realmente
a justiça hoje no Brasil é imparcial ou depende de quem fala, tá bom? Grande abraço.